jogo de domínio completo do tricolor. O resultado final não refletiu o que foi o jogo. O Bahia comandou todas as ações e venceu a primeira partida da decisão sem sustos. O time desperdiçou algumas chances. Poderia chegar ainda mais confortável para o segundo jogo, com um placar mais elástico. Na quinta-feira, a equipe de Ceni retornará a campo contra o Criciúma, podendo empatar para se classificar para a próxima fase. O tricolor vive ótima fase na temporada e chega com status de favorito para o duelo. Tirando aí como parâmetro esse primeiro jogo que aconteceu aqui na Arena Fonte Nova, que foi um jogo bom, às vezes o placar, né, o torcedor até ficou nessa sensação de, poxa, poderia ter vencido por um placar mais elástico, né? Realmente, o volume que o Bahia criou, a intensidade da partida, dava essa possibilidade, né? Foi um jogo em que a postura do time do Rogério Ceni convenceu bastante. Sem dúvida, Ju. O Bahia fez uma boa partida, agora faltou um pouco mais de efetividade, porque, no mínimo, na minha ótica, o Bahia poderia ter vencido com 2 gols de diferença. Agora, o fato é o seguinte, venceu, tem uma certa vantagem. É um jogo difícil, conheço bem aquilo lá, é um caldeirão aquele estádio, não é fácil, a torcida vai estar presente, até porque com esse placar a esperança deles se renova. Sim. Agora, tem um detalhe, o Bahia hoje, e eu acredito que Rogério tem tudo para manter a equipe que vem dando certo, se eles se arvorarem a querer partir para cima de uma equipe como a do Bahia, eles correm um sério risco de tomar um gol logo no início da partida, porque o Bahia hoje, da forma que está jogando, qualquer espaço que a equipe contrária der, se torna extremamente perigoso. Agora, vamos torcer que o Bahia mantenha a performance que vem tendo, né? Porque tem agradado, e você falou uma coisa, o Bahia tem vencido e convencido. Hoje a própria imprensa do Sul-Sudeste já admite e falam, porque não poderia ser diferente, que o Bahia é uma das equipes que vem praticando o melhor futebol hoje até então. Não é à toa que está lá no topo da tabela. Então, eu torço que nós queremos muito que o Bahia passe, que eles se arvorem a querer de imediato, querer vencer e dar espaço para o Bahia. Porque se o Bahia sai na frente, fica tudo mais fácil. Agora, é um jogo extremamente perigoso, porque até a própria equipe do Criciúma não vem tendo... Empatou com o Atlético Mineiro dentro do Mineirão. Sim. Então, os resultados do Criciúma o credenciam. Vai ser um adversário difícil. Mas eles também têm consciência de que vai enfrentar hoje uma das melhores equipes que praticam futebol no futebol brasileiro. O Tencate não é bobo. Eu não acredito que o Criciúma vá para cima do Bahia. Viu, Cebolinha? Meu amigo tricolor lá da saúde. Está preocupado. Mas ele acha que também deve até viajar para lá. Vai uma equipe boa para lá, ele, senador, uma galera tricolor para apoiar o Bahia lá em Criciúma. E eu não acredito realmente não. Eu acho que, até pelo futebol, se a gente fosse... Porque a gente sabe que a Copa do Brasil é um pouco diferente, né? Mata-mata, são 2 jogos que você decide, são 180 minutos de decisão. Então a gente fica naquela expectativa. Será que o time vai ter a mesma performance na partida de volta? Estou falando para os 2 lados, não só para o Bahia, com o lado do Criciúma também. Porque se o Criciúma jogar o que jogou aqui, ele vai ser até superado em casa com facilidade pelo Bahia. Eu acho que o Bahia ganha o jogo, né? E pelo que o Bahia vem jogando, eu só me pergunto qual será a escalação, Beto. Que você falou assim, eu não sei se ele promove a volta do Everaldo. O Manter tá jogando, né, Everaldo? Não, vai manter o Everaldo? Vai. Mantendo o Everaldo. Tudo indica, né? O time, o torcedor já tá sabendo escalar, daqui a pouco a gente vai até mostrar isso. Na verdade, é a oportunidade que o Rogério Ceni vai ter de repetir a escalação pela quinta vez consecutiva. Já é interessante. Que é o Marcos Felipe, Arias, a dupla Zé Canu e Gabriel Xavier. Na lateral esquerda, o Juba. No meio de campo, aquele quarteto, Caio Alexandre, Jean Lucas, Cauli e Everton Ribeiro. No ataque, Everaldo e o Tassiano, que agora virou centroavante. Então, esse conjunto que ele conseguiu estabelecer, isso traz confiança para o próprio time, o entrosamento. Lembrando que lá no Heriberto Rios, Ju, o Bahia tem 30% de aproveitamento, ou seja... É historicamente um jogo muito difícil lá para qualquer equipe. É um estádio acanhado, torcida mais próxima do gramado.
E então o Bahia vai ter essa dificuldade fora de casa, mas jogando com a vantagem, com o entrosamento e o bom momento que o Bahia vem atravessando, tem tudo para classificar. Já que você entrou nesse assunto, né, o que tem feito a diferença para o Bahia nesse início de Série A realmente foi esse encaixe da equipe. E claro, né, as repetições que o Rogério Ceni tem feito tem surtido efeito. Hoje, mais uma vez, ele tem a chance de colocar a mesma escalação em campo. Já são 7 jogos de invencibilidade. O Bahia de Rogério Ceni está cada vez mais entrosado, reflexo da manutenção da equipe titular. Hoje, o torcedor do Bahia escala o time sem dúvidas. Marcos Felipe, Arias, Gabriel Xavier, Canu e Luciano Juba. Jean Lucas, Caio Alexandre, Everton Ribeiro e Cauli, Tassiano e Everaldo. O treinador vem repetindo a escalação com frequência e, com isso, os resultados positivos chegaram. O time está na 2ª posição na tabela e jogando um futebol convincente. No retrospecto dos últimos jogos, foram 4 vitórias seguidas, juntando Série A e Copa do Brasil. E é com essa vantagem de um gol que o tricolor viaja para Santa Catarina para o 2º jogo contra o Criciúma. E as projeções para a temporada da equipe são cada vez mais animadoras. Estávamos discutindo aqui que a gente fez uma enquete ontem, qual foi a melhor contratação do Bahia no ano, né? E óbvio, o Everton Ribeiro chegou aí com muito status e eu acho que foi uma excelente contratação também. Mas na enquete o torcedor votou em Jean Lucas, né? Aí a gente estava falando aqui que também tem jogado muita bola. Eu até me abstive e falei assim, acho difícil. Jean Lucas, Caio Alexandre e Everton Ribeiro, eu acho que estão aí realmente... E Arias também, né? Arias também, jogando muita bola. Qualquer um deles era merecido jogar. O próprio Juba também. Foram né? muito boas contratações e estão dando resultado, né? Porque às vezes se imagina e na prática não ocorre. E já no Bahia está sendo o contrário. Todos esses jogadores estão tendo performance excelente. Qualquer um deles que fosse escolhido seria bem votado. Eu não fico em cima do muro. Eu acho que, para mim, o Jean Lucas, ele é um jogador diferenciado. Se a gente for procurar... desculpa até ter te interrompido, Bené. Não, tranquilo. Se a gente for procurar das partidas que o Bahia fez, as exibições que o Jean Lucas fez, você não tem uma partida que ele jogou mais ou menos. E que pulmão, né? Ele tem... Brincadeira. A regularidade dele, a intensidade. Tanto é que raramente ele é substituído. Né? E ele tem a versatilidade. Ele não é um jogador que só se adapta a um lado do campo, ele circula em toda a parte do campo. E um pulmão incrível, realmente. Não tem negócio de mimimi, de vamos poupar, não, ele vai pro jogo. Se botar, eu tô acreditando, se botar ele lateral direito, ele vai também, ele vai de qualquer coisa e joga como um volante moderno. Isso aqui é bom a gente ressaltar, porque acabar aquela história de volante brucutu, né? Aquele dá chutão, porrada, murro na cara, não. Ele joga, marca bem, faz a roubada de bola finaliza. E até incentiva até os jogadores que não têm nem essa característica de roubar a bola, como é o caso do próprio Everton Ribeiro, que é o maior ladrão de bola do Campeonato Brasileiro. Nesse último gol de Tassiano, que ele faz um giro perfeito, sabe quem está chegando na entrada da área para finalizar? Jean Lucas. Agora, com relação à escalação, eu acho que o Rogério não mexe, até porque teve tempo suficiente para trabalhar, não teve nenhum jogo. Agora, desse jogo de quinta para o de domingo contra o CRB, a depender do desgaste da equipe, aí possa ser que ele faça qualquer mudança. E é interessante que ele tem jogadores que vêm sendo utilizados, né, e que estão surtindo o mesmo efeito do time titular, como o Biel, Depena, o próprio Ademir, né? São jogadores que têm entrado aí de forma recorrente e ajudado o time. Quando a fase é boa e a bola entra, lá ele, tudo dá certo o jogo. Quem estava jogando mal, o Canu, passou a jogar bem, entendeu? Era criticado. O Gabriel Xavier surgiu, ganhou a titularidade. Nós aqui já vimos batendo nessa tecla. Estamos falando tanto de contratações, mas aí uma solução foi buscar lá na base, pô. Às vezes a gente quer trazer os jogadores lá de fora, da Europa, de onde quer que seja, e nossa principal reforço está aqui na divisão de base. Um jogador que está se formando, que veste a camisa, que conhece o clube desde jovem, que chega... Então, às vezes a gente fica preocupado, e a solução está lá dentro da própria casa do Tricolor. E a prova disso é o Gabriel Xavier.
Gabriel foi um jogador que ele conquistou a posição. E o Rogério, muita gente pressionou, ele continuava mantendo o Canu, até que não teve jeito e foi bom para o próprio Canu, né? Porque a saída dele e a entrada do Gabriel, a equipe foi melhorando na parte defensiva e quando ele voltou por uma contusão de um jogador que era titularíssimo, né? Ele conquistou a posição mesmo jogando no lado contrário que ele vinha jogando e hoje o torcedor já tem a confiança no Canu, ele readquiriu. Isso foi importante, muito importante, porque para o grupo é importante saber que quem entra, o jogador não pode dar bobeira. Se ele der vacilo de sair, ele pode perder a posição e respeitar o momento do seu companheiro e esperar trabalhando a uma outra oportunidade. Mas foi por isso que naquela hora eu falei da escalação, porque assim, Rogério Ceni é um treinador que ele vai muito pelo que o time dele necessita e a vantagem que o time dele conquista, né? Como o Bahia joga pelo empate, foi isso que eu sei. Será que ele vai manter aquela formação mais ofensiva ou pelo fato de jogar, de ter o empate na sua conta, ele bota um time um pouco mais que toque bola, que prenda mais a bola e quando tiver oportunidade, porque obviamente o Criciúma vai ter que uma hora partir para cima, ele pode matar o jogo. Ele não precisa ser muito ofensivo, ele tem que ser assertivo. E essa assertividade pode, talvez, fazer com que ele mude um pouco da forma que ele está jogando com o Tassiano, Ed, até dentro do próprio esquema, regular mais o Tassiano, deixar o Renato mais na frente. Eu acho que ele repete o time e vai tirar proveito desse tempo que teve livre, porque os jogadores estão descansados. E aí, eu acho que vai ser uma arma para o Bahia, né? Tentar garantir um gol logo no início, aí no primeiro tempo, né? Que é uma equipe que se achar espaço, vocês já até comentaram, é muito efetiva, né? Esse meio e esse ataque tem funcionado de forma perfeita, então eu acho que vai ser uma arma aí do Rogério Ceni, claro, a depender do que ele garantir logo no início do jogo, aí ele pode pensar em fazer uma variação tática no decorrer da partida. E, Ju, eu também acredito, até porque contra o Botafogo lá dentro do Engenhão, que era uma equipe bem qualificada, ele manteve essa mesma equipe. Nós não estamos tirando o mérito do Criciúma, mas nós sabemos que o Botafogo é uma equipe com mais qualidade. Mesmo assim, ele manteve essa equipe. Então, acredito que ele vai manter sim. Agora, como já falei anteriormente, contra o CRB, devido à viagem e à escassez de tempo, ele possa dar algum descanso a alguns jogadores, sabendo que no banco tem jogadores com características diferentes, mas que estão também dando resultado. Ou talvez até não, né? Porque na semana seguinte também vai ter aí um hiato por conta da paralisação do campeonato ainda, né? Enfim, acho que deve ser reavaliado. O que é que você achou, Ju, dessa declaração do Renato Gaúcho? Ele deu uma declaração não muito... Vi, não, ele falou ele, em entrevista, ele defende de que não haja rebaixamento. De que nenhum clube seja rebaixado e que 2025 subam 4. Vai ficar 24? O campeonato está muito no início, né? Para ter uma atitude como essa, existe. Fora que as medidas para reorganizar a retomada de rotina dos clubes já foram tomadas. O Grêmio está treinando, o Inter também. A estrutura do Juventude lá em Caxias, né? Apesar da questão da logística de chegada, não foi comprometida. Então, você mexer no regulamento do campeonato com 5 rodadas, sendo que vai dar para retomar a situação. A alegação dele, eu vi a entrevista toda, a alegação dele assim, diz: meus próprios jogadores, falo pelo Grêmio, falo também pelo Internacional e também pelo Juventude. Tem muito jogador que a parte psicológica está muito afetada. Então, nossos jogadores estão se atuar há um mês. Né? Então, assim, não é justo a gente enfrentar equipes que estão aí jogando, né? Equipes jogadas. É uma situação bem complexa e complicada. É óbvio, né, que há um abalo. A gente que não está vivendo lá. Nossa. Eu, na primeira semana, eu fiquei mal, de verdade, né? Me abalei, tentei ver o que eu poderia fazer. Imagina quem está lá, gente, vendo aquilo ali. É terrível, né? É um trauma que a pessoa vai levar para sempre. Mas aí é preciso o clube, inclusive, chegar com esse apoio psicológico para tentar aí reverter a situação da melhor forma, né? Mas, sinceramente, não vejo essa questão de não ter um rebaixado como algo que seria justo. Não acho. Ju, vai ter jogo da Sul-Americana e da Libertadores. Agora, e aí? Vai ter jogo da Libertadores e Sul-Americana que não parou. Então, acho que tem que respeitar todas essas coisas, porém, o futebol tem que tocar. Diga, senhor Renato Gaúcho, se não vai ter rebaixado, então também Grêmio, Inter não pode ser campeão. É bem complicado, viu?